bicho vai pegar! Fala patrão, estamos começando mais um Boss Podcast, podcast empreendedor para você, meu amigo lojista, para vocês que acompanham os bastidores da loja Mr. Boss. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui ele, que é o presidente do Grupo Pasquini, CEO, o Big Boss da marca Acostamento. Cara, Harrington, é um prazer ter você visitando a loja Mr. Boss, irmão. Que delícia! Cara, é prazer estar aqui nessa história linda que você tem, né, Fernando? 8 anos, essa loja maravilhosa, esplêndida, né, cara? Você chegar numa loja dessa e ver de onde você veio, né, cara? De onde tudo começou, e chegar aqui uma loja, uma loja maravilhosa, uma loja bacana, um investimento enorme. Uma loja híbrida, né? Híbrida, que é o que eu imagino hoje, o que eu enxergo hoje, que é o grande sucesso, né? Das lojas, dos lojistas multimarcas, é ter esse posicionamento de loja híbrida. Obrigado pelas palavras, muito obrigado, né? Mas a gente veio aqui para falar de acostamento. Quando eu soube que você vinha aqui, pensei, quantos lojistas não queriam ter essa oportunidade de poder trocar um pouquinho do bate-papo que a gente teve e dessa experiência, e a gente pode estar passando, pelo menos para os que acompanham aí a Mr. Boss, vai ter um pouquinho do que é acostamento. Eu vi que você saiu recentemente numa matéria do jornal Estadão, né, cujo título era De Trabalhador Rural a Dono de Grife para Alta Renda. Harrington Pasquini foi boia fria antes de virar empresário no ramo da moda. Em 1993, fatura hoje 260 milhões. Irmão, conta um pouquinho como começou o acostamento. Cara, essa história do boia fria é verdadeira, né? Eu passava férias em Taquaritinga, que foi onde eu nasci, mas na época eu já morava em São José do Rio Preto, e a minha mãe sempre falava para meu filho, você vai vencer na vida, você vai conseguir tudo que você quer. Desde pequeno, minha mãe sempre me falou isso, né? E desde pequeno eu queria ganhar dinheiro. E eu estava em férias, lá em Taquaritinga, e aí andava eu, meu primo, com 2 anos mais que eu, e um outro amigo nosso, e aí esse amigo falou, cara, vamos colher laranja que nós vamos ganhar dinheiro. Eu falei, tô pronto. Vamos colher laranja. Foi empreender, cara, fomos empreender. E aí, cara, acordava às 4 para esperar o caminhão em boia fria, que era um caminhão mesmo na época de boia fria, né, cara? Entrava lona e tal, todo mundo sentadinho. Quantos anos você tinha? Cara, nessa época eu tinha 10 anos, eu não tinha mais que isso. E a gente foi colher laranja. Me lembro até hoje, eu já fui subir no caminhão, eu já caí de costas, naquela escada, o caminhão meio que passava, você tinha que ir. E aí a gente foi, cara, trabalhou uma semana inteira, colhendo laranja e tal. E aí você recebia aos sábados. E eu estava em Itacoaritinga, ia passar as férias, uns 20 dias em Itacoaritinga. Aí chegou o sábado, fomos receber. E eu tô esperando até hoje receber. Não recebeu? Não. A gente não recebeu. Não foi muito tempo, não. Cara, eu percebi que eu tinha que ir para outro ramo, né? Ali não ia dar. Mas a acostamento ela começou em 1992, né, Fernando? Eu trabalhava numa loja de tecido. Dessa loja de tecido, o dono da loja de tecido era a mãe e os 4 irmãos trabalhavam com a mãe. Um deles fazia camisa. E eu saí da loja e ele falou, vai vender umas camisas para mim. Eu comecei a vender as camisas dele. Só que o que eu comecei a perceber? Que ele não fazia o que o cliente queria. O cliente queria uma variedade de estampas, o cliente queria manga longa, manga curta, o cliente queria estampada, xadrez, lisa, e ele fazia só um tipo de produto. E eu chegava e falava, poxa, precisa ter isso, precisa ter aquilo, e ele não estava nem um pouco preocupado, porque ele não ouvia o cliente, né, Fernando? Você que estava ali na linha de frente. Eu que estava na linha de frente, né, cara?
Os clientes são tudo para nós, né? A gente só cresce por causa do cliente, né? A gente só cresce de fora para dentro. A gente só transforma o que os clientes desejam em oportunidades. É isso que nós temos que fazer. E ali eu meio que cansei um pouco de pedir para ele fazer o que tinha que fazer e comecei, fui para São Paulo, pedi uma grana para meu pai, fui para São Paulo, comprei tecido na 25 de março, comecei a fazer minhas camisas e comecei a vender. Isso há 30 anos atrás. Você foi... E aonde você fazia? Cara, eu... Você ia para São Paulo buscar tecido ou São Paulo comprava tecido. Eu ia na 25, comprava tecido. Os caras ficavam loucos comigo, eu mandava cortar 15,5 metros, né? Porque era 1,5 metro para fazer cada camisa e 50 centímetros se desse algum defeitinho no tecido. E aí eu comprei na primeira vez, foram 40 estampas que eu cheguei a comprar para fazer 400 camisas. E aí chegamos em Rio Preto, mandei cortar, um lugar cortou, aí levava para as costureiras, elas costuravam. Quando estava pronto a costura, levava para pregar botão, passar, casear, passar, embalar, né? Casear, cortava as linhas, tudo. E aí saí para vender. E aí, em uma semana, foi tudo vendido. Eu imagino a dificuldade disso lá atrás. Fernando, você ia para São Paulo comprando. Fernando, e nessa época eu não tinha nem habilitação, né? Eu ia tudo no peito. E você vendia onde? Cara, vendia nas lojas multimarcas. Você já ia direto nas lojas. Só que, Fernando, a gente está falando de uma época que não tinha Google, não tinha Waze, não tinha internet, não tinha nem celular. O celular saiu um pouquinho para frente. Isso é realmente empreendendo lá atrás. Fernando, cara, eu saía, meu mundo era São José do Rio Preto e as cidades no entorno de São José do Rio Preto. Então eu saí, primeira cidade, Cedral, entrava na primeira, Uchoa, Catanduva, Catiguá, Pindorama, e fui fazendo a minha, Ariranha, Santa Adélia, cara, e fazendo Monte Alto, Jabuticabal, e eu ia entrando em todas as cidades, procurava uma loja, descia com a pronta entrega, o cliente se interessava, descia com as estampas e ia vendendo. E foi assim que tudo começou. E é assim até hoje, é um pouco mais evoluído. Um pouco mais evoluído. Assim até hoje. A gente estava conversando agora há pouco, a Mr. Boss está no processo de crescimento, então para mim, tudo que eu ouço de você é uma inspiração e são conselhos que é assim, eu sigo muita coisa, né? Quando a gente está começando, e eu digo começando, a gente está começando também, o Mr. Boss mudou um livro, está começando novamente. A vida do empreendedor, ela é um pouco solo, no sentido de, ele é um pouco sozinho, porém o empreendedor precisa de pessoas para ajudar, senão não vai. Você passou no começo por esse momento de, não é todo mundo que compra a tua ideia, você sempre teve pessoas para te ajudar nesse começo, como que foi? Fernando, cara, é muito difícil, ninguém compra a tua ideia. Eu digo que a gente teve uma convenção semana retrasada na empresa, 100 pessoas entre representantes, escritórios comerciais, prepostos, e eu falei para eles, eu começo a vender, quando eu tenho uma ideia, eu começo a vender a ideia para o porteiro da empresa, na portaria, porque você tem que convencer todo mundo, né? Todo mundo tem que acreditar no teu sonho, e você tem que ter pessoas para te ajudar a realizar teus sonhos. Então assim, o empreendedor realmente ele é muito sozinho. Ele é muito sozinho porque dele vem a ideia e ele precisa de pessoas para realizar as ideias dele, né? A gente estava conversando ali e eu falei para você, a gente tem que ter gente melhor que a gente, sempre. Você tem que ter do seu lado sempre pessoas melhores que você. A empresa é feita de pessoas, não tem como. Só que você tem que ter pessoas melhores que você do teu lado sempre. O teu vendedor tem que vender melhor que você. O teu estoquista tem que cuidar do estoque melhor que você. O teu gerente comercial tem que ser gerente melhor que você. Você tem que se cercar de pessoas melhores que você. Sempre, sempre. O empreendedor ele tem que ler muito, ele tem que fazer cursos, ele tem que conversar muito,
A gente tem que ter um network muito bom, porque a gente tem que aprender com pessoas melhores que a gente. Porque senão, né, as empresas morrem, Sim. as empresas acabam. É uma das coisas que eu me falava, a empresa ou ela está crescendo ou ela está descendo, né? Faz sentido, ou você tem um ponto que é de equilíbrio da empresa. Fernando, eu falo... Para a gente sempre está, ou está crescendo ou está descendo. Eu estou crescendo, não acha o ponto de equilíbrio. Fernando, existem algumas pessoas que elas têm um equilíbrio de tá bom, né? Ó, me estabilizei, é isso, tá bom. Eu não olho acostamento assim, eu olho que tem muito mais para crescer, tem muito mais para oferecer, tem muitas maneiras de gerar ganhos para os nossos clientes. Então assim, eu sempre olho para frente. Eu sou muito grato por que me trouxe até aqui, mas eu olho para frente. Eu vou desenhar uma meta comercial, eu olho para frente. A famosa frase, satisfeito sempre, conformado Nunca, jamais. Então assim, eu sou muito satisfeito por onde eu estou, mas eu quero muito mais. Só que tudo, né, Fernando? Tudo tem um tempo. Nada acontece do dia para a noite. Não existe isso, né? Tudo é uma construção, tudo é um trabalho maciço. E vem muito do empreendedor, vem muito da cabeça dele. Leva-se anos para chegar ao sucesso do dia para a noite. Exato. E você teve um momento que você pode dizer assim que foi uma virada de chave, a partir de quando você fez aquilo, o negócio mudou ou não? Foi de anos mesmo? Foi... Fernando, a maior virada a gente está tendo hoje em Santa Catarina, porque a gente está num polo têxtil e tudo é muito mais fácil, está tudo ao nosso redor. Mais fácil porque nós já estamos lá há praticamente 3 anos e 10 meses, porque o começo foi horrível. No começo nós atrasamos 10 coleções, nossos clientes foram guerreiros, nossos escritórios comerciais foram guerreiros. Os clientes, assim, eu via relato de clientes rezando pela gente para que a gente se recuperasse, né? Porque a gente passou por momentos tenebrosos, momentos que eu nunca tinha passado com a empresa, mas foram os melhores momentos da minha vida como empreendedor. Eu aprendi muito, comecei a ter muita maturidade, comecei a ter muita paciência, né? Porque a gente como empreendedor, a gente quer pular algumas etapas e quando a gente pula etapas, a conta chega e a minha chegou pesada. Eu fiz a mudança, eu fechei em São José do Rio Preto em 2018, 2019 eu estava em Itajaí. Foi assim, uma mudança brusca. E o que aconteceu? Eu estava indo para o Vale Têxtil, só que o Vale Têxtil que não tem desemprego. Então eu tive que formar uma equipe do zero. Então assim, mas muitas dificuldades. Hoje não, hoje a gente está estabelecido, hoje a gente entrega 100%, hoje a gente não atrasa. Mas a gente passou por muitas dificuldades. E tudo é o tempo, né, Fernando? Tempo, e o tempo não é nosso, né, Fernando? O tempo é de Deus. Sim. É Deus que foi quem me levantou todos os dias. Eu não tinha força para ir trabalhar. Eu não tinha vontade de trabalhar. Mas Deus me pegava todo dia e falava, vamos, levanta, vamos para frente. Pegava na mão e levava. Pegava na mão e levava no colo, Fernando. Levava no colo. Então assim, hoje é o melhor momento, o melhor faturamento, a melhor qualidade, o produto mais identificado, o produto mais específico. O nosso produto chega na loja, você é prova disso. Sim. E assim, e a gente busca muito isso, né, Fernando? A gente não para de buscar essa excelência, porque nós temos hoje 4 mil pontos de venda no Brasil. E nós coisa. E nós queremos chegar, e o acostamento vai chegar em 8 mil pontos de venda. É o meu sonho. E eu tenho uma equipe enorme junto comigo para realizar esse sonho. Exato, que bacana. Deixa eu te perguntar, quanto de treinamento, estudo, aperfeiçoamento, coaching, imersão, essas coisas, o quanto que você fez ao longo da sua jornada, se você ainda
está se aperfeiçoando? O que você faz nesse sentido? Fernando, eu tive uma mentoria de coach na minha empresa que foi muito boa. Me ajudou muito. Você falou que foi nos Estados Unidos, né? Não, mas foi com uma empresa de São José do Rio Preto. Eu fiz uma mentoria de coach, foi maravilhosa. Eu fiz um curso em 2017 nos Estados Unidos. Ali foi uma grande virada de chave na minha cabeça. Foram 15 dias imersos na faculdade, na Universidade de Kellogg's. E, cara, para você ter ideia, eu fiz aulas com o cara era general do exército americano, aposentado, que participou da guerra do Iraque e dava aula para jovens de 17, 18 anos. Então você imagina, um cara, o nível de aula dele era de estratégia. Assim, o nível de aula com um cara desse, que foi general do exército americano, que fez a guerra do Iraque e dava aula para jovens de 17, 18 anos. Então assim, ele tinha o aprendizado com ele era maravilhoso, porque ele estava com jovens de 17 anos, general do exército aposentado, que fez guerras, cara, maravilhoso. Então assim, fiz muitas consultorias frustrantes, não acredito. Pelo menos para mim, com esse nome, consultorias, não deram certo, Fernando. Eu acredito muito, eu não gosto nem desse nome de consultoria, assim. Eu acho que... Você comentou comigo uma vez. eu acredito que você tem que ter um mentor. Sim. Né? Porque, cara, ninguém entende mais do teu negócio do que você. Sim. Se você está com um problema na sua contabilidade, não é uma consultoria de contabilidade que vai resolver o teu problema. É você começar a entender de contabilidade, ter um ótimo profissional e começar a debater com ele o assunto que vai ser feito. Não adianta você uma consultoria de vendas. Tá, quem que entende melhor do teu negócio do que você? Você pode procurar um mentor e discutir com ele os caminhos que você está tomando e quais os caminhos que ele acredita. Mais uma consultoria para chegar, para levantar, cara, quanto tempo vai demorar isso? Tem uma história muito engraçada de consultor. Né? O consultor chegou na fazenda e falou: a consultoria para o senhor, ele falou: tranquilo, só conta as ovelhas para mim. Foi lá e falou: 201 ovelhas. Ele falou: olha, conta de novo, porque não são 201 ovelhas. Eu falei: tá bom, vou lá contar. Você tá achando que eu não sei contar? Foi lá e contou. Voltou, são 201 ovelhas. Ele falou: então, por isso que eu não contrato consultoria, porque é um cachorro. São 200 ovelhas e o meu cachorro que está ali. Então, assim, cara, eu acredito muito que você tem que procurar. Hoje, Fernando, existem várias possibilidades de você estudar, de você evoluir. Existem universidades americanas que fazem cursos online em português para você aprender, a custo de $2.000. Poxa, até muita grana. É grana. Só que é um aprendizado enorme. Então, assim, eu acredito que um empreendedor, o dono do negócio dele, ele tem que procurar os caminhos, mas ele tem que entender. Ele não precisa entender de tudo, mas de um pouco de cada assunto para debater o assunto, ele precisa entender. Então, eu te falei, né? Eu tive consultorias frustrantes, que não deram certo. E pode ser uma falha minha também. Para muitas pessoas podem. Sim. É que assim, né, Fernando? Se a gente falar assim, pô, não deu certo, alguma coisa você aprendeu? Sim, mas não o que eu esperava. Não o que eu precisava. Uma consultoria, às vezes, ela te quebra, cara. Ela começa a vislumbrar uma coisa para você que não é real. E se você não tiver uma certa maturidade, você se envolve e faz bobagem. Sim, com certeza. Então, assim, bons cursos. Com certeza. Bons livros. Não sou um cara muito de ler, não, Fernando. Eu gosto de ouvir, eu gosto de ir. Você não sabe tanto que
prazeroso para mim estar aqui hoje na tua loja. Obrigado. Porque isso que me dá gás, me dá energia, chegar numa loja, e pode ser uma loja simples, Fernando, pode ser uma loja normal, o importante é ouvir o dono da loja, é conversar com ele, bater papo, passar um pouco de conhecimento para ele, trocar de experiências de vida. Fernando, 30 anos de acostamento ano que vem. Cara, eu tenho pessoas trabalhando comigo há 30 anos. Gente, que eu peguei os filhos no colo. Eu tenho clientes que eu abri quando eu comecei, que são clientes da acostamento até hoje. E não são poucos. Não são poucos. Inclusive, quando eu tenho um relacionamento muito bacana com outros lojistas. A dona Terezinha Paião, de Itaperativa, veio na nossa loja, acho que quando a gente fez a reforma, ela olhou para mim e falou assim, ó, o Harton vendia aqui para mim, ele vinha no Chevette velho. Exatamente, Chevette da minha mãe, rapaz. Que bacana. Foi o carro que eu comecei. Eu sei que fazia toda... Cara, fazia toda a região, entrega, porta-mala, todos os camisas do porta-mala. Pô, Chevette da minha mãe, depois meu pai ajudou e comprou um Corcel, e aí foi, cara, Chevette, Corcel, nossa senhora, Paraty, Voyage. Tem história para trás. Tem muita história. Deve ser anos para obter sucesso do dia para noite. Fernando, cara, você viu, cara, a gente fala de 1 em 10 milhões que acontecem do dia para noite. Sim. Tem muitos que acontecem do dia para noite e depois não conseguem suportar o sucesso. Porque realmente é uma jornada. É uma jornada, Fernando. A gente tem que ter muito pé no chão. Muito pé no chão. Muito pé no chão. A gente tem que ser. A gente tem que ter o pé no chão. A gente tem que ser muito humilde. Sim. Tonto não. Não é tonto, né? As pessoas confundem, às vezes, humildade com um cara babaca, com um cara tonto. Não. Sim. Não. Você tem que ser muito humilde para você entender tudo que está acontecendo ao teu redor. Você tem que ser humilde de coração. Você precisa enxergar o próximo, né, Fernando? Você precisa se conectar com o próximo. Isso muitas vezes é um defeito do empreendedor, ele achar que ele sabe tudo, Tá fudido. E ele não ter a humildade, às vezes, para abaixar a cabeça, dar um passo para trás e olhar, ele achar que ele sabe e querer fazer tudo. Né? Fernando, é o começo do abismo. Você acha que não houve uma prepotência comigo de mudar do dia para a noite, de um estado para o outro? Lógico. Prepotência pura. Porque, Fernando, tudo, graças a Deus, na minha vida, tudo sempre deu muito certo. Só que os 2 anos e 2 meses iniciais, cara, eu peguei uma pandemia. Então, assim, fui prepotente, que eu ia mudar, que ia dar tudo certo, que as coisas iam acontecer. Cara, mas eu cheguei no fundo do poço. Mas eu li um pedaço da Bíblia que falava assim, você está de castigo, e eu vou te tirar. Então, assim, ele me colocou de castigo para eu aprender e me tirou do castigo. Fernando, a jornada do empreendedor é assim, você não acerta sempre, se acertar sempre, não Fernando, seria, né? São integrais, né? Fernando, muitas vezes você não vai ganhar nada o ano inteiro. Um ano você não vai ganhar nada, outro ano você não vai ganhar nada, mas você não perdeu a tua empresa. Sim. Então, assim, a nossa vida, a vida do empreendedor é difícil. A gente suscetível a 1 milhão de coisas, né, cara? Dólar, política, impostos, mudam do dia para a noite. Então, assim, cara, a gente é muito refém, né? Mas o mais importante, né, Fernando, você construir uma história de credibilidade, você construir uma história do bem. Você tem que ser um cara do bem. Você tem que ser uma pessoa do bem. Porque volta tudo para você. Ter um propósito, né? Ter um propósito. Eu sempre falo, eu estou começando, acho que eu vou começar o resto da vida, eu estou sempre começando, porque eu estou sempre evoluindo.
E assim, mas eu tenho um propósito, não é apenas buscar dinheiro. Não. Cara, faz 8 anos que eu estou só tacando dinheiro de volta na empresa, investindo para tentar crescer, mas sem propósito. Dinheiro é consequência. Consequência. E aí você coloca ele onde você quer. Você faz o que você quer. Sim. Se ele subir na tua cabeça, não. Tá fudido. Já era. Se você virar refém do teu dinheiro, você Já era. Então, assim, cara, dinheiro é muito bom. Sim. Porra, dinheiro é bom pra caramba. Porra, dinheiro faz você ter tua casa bacana, você ter teu negócio legal, você ter teu carro legal, você pagar uma escola boa pro seu filho. Mas ele não pode ser, você não pode ser escravo dele. Com certeza, tem que ter um propósito, tem que ter um motivo. Tem. E outra, né, Fernando, a gente tem que devolver, né? Sim. A gente tem que pagar dízimo. Sim. Sou pagador de dízimo fiel, aprendi isso. Na igreja católica, né? Porque quando as pessoas falam de pagar dízimo, as pessoas falam muito de igreja evangélica, mas eu sou católico e pago dízimo. Sim. E assim, tem vários significados o dízimo, mas eu posso falar uma coisa com certeza, minha vida só melhora. Sim. Dia a dia. Tinha um aqui. Em relação à saúde, a pessoas que estão ao meu lado. Cara, essa era a última pergunta que eu ia fazer, mas já vou adiantar aqui, né? A gente trabalhou com e-commerce de acostamento por um ano e eu tive a oportunidade de conhecer você mais próximo, ficar próximo de você por alguns dias. E eu sou uma pessoa muito atenta a tudo que, quando eu estou do lado de outros empreendedores, para ver o que é movimentação. E teve assim, eu nunca te falei isso, mas o que mais me chamou a atenção, o maior aprendizado com você foi a sua gratidão e o jeito como você lidar com Deus. Porque eu lembro que você naquele dia, você comentou comigo que ia na igreja quase todo dia, ou ia bastante na igreja. E assim, aquele tempo que eu fiquei mais próximo de você, sem você saber, automaticamente eu fiquei mais próximo de Deus. Porque eu percebi que aquilo de alguma forma fazia uma parte na tua vida. O quanto isso é importante na tua trajetória? Cara, eu digo que assim, primeiro Deus, né? Sim. Depois a nossa família, depois vem o resto. Com certeza. Fernando? Muitas vezes não tem como, né? A gente coloca o trabalho em primeiro lugar, que é a família e tudo mais. Mas primeiramente Deus, né, cara? Eu já tive experiências com Deus maravilhosas. Por todo esse aprendizado que eu tive em Santa Catarina, assim, cara. Ele me levava nos braços, para falar assim. Me deu uma sabedoria, uma paciência, um aconchego, assim. E me trouxe pessoas boas. Sim. Do meu lado. Hoje eu sou um cara muito... Eu sempre fui muito grato por tudo, mas hoje eu sou mais ainda. Sim. Isso transparece. Fernando, eu sou um cara que... Eu percebi isso, não comentei, mas eu percebi. Fernando, em São José do Rio Preto, a empresa era muito próxima de tudo, então eu tinha oportunidade de ir na igreja todos os dias, todo dia na hora do almoço eu ia na missa. As pessoas dizem, pô, mas todo dia para quê? Então, é meu encontro, é o meu momento, é onde eu consigo agradecer, rezar, conversar. Hoje, infelizmente, a empresa fica numa rodovia e distante de tudo, eu não consigo ter essa facilidade que eu tinha para ir na igreja, assim, mas eu sou muito grato, sabe, Fernando? O dízimo para mim tem um significado muito importante, assim, porque não é só que você dá e te devolve e volta, não. Cara, te volta saúde, te volta pessoas do seu lado, né? E não é nem voltar, né, cara? Na verdade, você está devolvendo, né? E que as pessoas... Eu acredito que Deus coloca na mão de quem pode passar para outras pessoas, né? Ele é um propósito. Às vezes, né, eu comento com alguém que eu estou pagando, mas você não sabe o que fazem com o seu dinheiro. Foda-se.
problema não é meu. Eu estou fazendo a minha parte. Sim. Né? Né? E aí é dar de coração, né? Sem esperar nada. Esperar nada, cara. Porque, Fernando, quanto maior você está, mais problemas você tem. Sim. Quanto maior você está, mais você quer, para quem quer, né, Fernando? Você quer aprender, você quer lutar, você quer fazer, você quer conquistar, você quer alcançar. E muitas vezes, para mim, não é só questão do dinheiro, é uma satisfação profissional. É uma satisfação de vencer, de conquistar, das pessoas do seu entorno estar ganhando dinheiro, de você ter dentro da sua empresa 500 pessoas e diretas, mais 3 mil indiretas, mais escritórios, mais cara. Isso é importante. É importante quando você consegue fazer tudo isso. Com certeza. E agradecer por tudo. Ser grato, né, cara? Ser grato e humilde de coração. É a melhor coisa que tem que fazer. Com certeza. É bacana e isso inspira, tá? As pessoas que têm a oportunidade de estar ao seu lado, você pode ter certeza que elas inspiram. Falando em pessoas, quanto network foi importante nessa carreira da Acostamento, nesse crescimento que teve, quanto network é importante hoje para o empreendedor? Fernando, você sabe que eu estava, esses dias a gente estava numa reunião comercial na empresa e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre o network. Cara, o network é tudo. E naquela reunião, na ocasião, eu citei alguns exemplos de pessoas chaves na minha empresa que, se elas saíssem, eu iria ter um trabalho enorme para trazer outras pessoas. Por quê? Porque eu não tive tempo de construir um network. O melhor network que eu construí na minha vida foram com meus representantes comerciais e com os nossos lojistas. Foram os melhores. Eu tenho, como eu te falei, né, Fernando, eu tenho gente que trabalha comigo, cara, há 30 anos, há 29 anos, né? Então, assim, é muito tempo. Fernando, e por toda a sua vida, o network vai trazer pessoas boas e ruins, né? E aí é o momento de você ter muita sabedoria para você saber do lado de quem você quer estar. Mas o empreendedor ele já tem que, desde pequenininho, aprender a blindar comentários, as pessoas em volta, porque, cara, você construir um negócio, vai ter 100 pessoas para não ajudar você, talvez um para te ajudar. Né? Fernando, é muito bom você ouvir essas críticas, né? Sim. Quando você já está maduro, você entende. Quando você está maduro, você começa a ler muito as pessoas. Você sabe o porquê de tudo. Mas isso é paciência, sabedoria, fé. E aí você começa a ler tudo isso, né? Porque, Fernanda, como a gente falou há pouco, o empreendedor é sozinho. Sim. O empreendedor é sozinho e se você bobear, um monte de gente que passa para se aproveitar de você. Então, você tem que cuidar do seu negócio. Sim. Você tem que ter os números do seu negócio. Diariamente. Se possível, 2 vezes ao dia. Você precisa. Você precisa de pessoas melhores que você para construir o seu negócio. Sim. E às vezes as pessoas confundem muito com pagar. É uma pessoa cara. Não é. Eu já tive muita pessoa cara que não valeu de nada. E muita pessoa com salário justo que fez muito mais que essas pessoas. Mas muito mais. Então, assim, para isso, o network é importante, porque, Fernando, todo mundo, assim, quando você vai para um certo nível de contratação de pessoas, todo mundo se vende muito bem. Não é? Com certeza. As pessoas se vendem muito bem. Só que eu hoje, por exemplo, eu tenho um mantra comigo dentro da empresa.
representante comercial. São duas coleções, deu resultado. Se não deu, sim, a gente precisa buscar outro caminho melhor para ele e melhor para a nossa empresa. É muito tempo, hoje a gente não pode perder tempo. Esses dias me perguntaram assim, mas quando você começou, você acha que era mais fácil quando você começou do que hoje? Eu falei, hoje? Eu chegava numa cidade, eu não sabia para onde eu ia. Eu chegava em Campinas, eu queria ir embora de Campinas, eu sabia andar em Campinas. Eu sabia chegar no centro de Campinas. Hoje, você tem o Instagram, você tem um Waze, você chega onde você quiser, até um tempo que vai demorar. Fernando, o mapa do estado, você lembra, você vai lembrar, você lembra das folhinhas que tinham as datas, no mês, com os dias assim embaixo? Tinha uma que era o estado de São Paulo, eu abastecia no mesmo posto o ano inteiro para conseguir aquele mapa do estado de São Paulo que tinha todas as cidades onde eu tinha que ir. Então, assim, hoje você tem mais oportunidade, clientes, claro. A tecnologia. A tecnologia, hoje, pelo amor de Deus, ela veio, mudou tudo, mudou o formato de consumidor, tudo. Fernando, olha só, tua loja é híbrida. Você não depende só do cara na porta, que vende a sua porta. Né? Você não depende só de mandar o produto até a casa do cara, mandar essa sacola. Você não depende mais só disso. Você tem uma ferramenta na tua mão, o Instagram, que é uma ferramenta de vendas a melhor que já existiu até hoje. Não existe uma ferramenta melhor que o Instagram de venda. Só que tem um ponto das pessoas quererem ou não ir para esse mundo. Porque é mais gastante, é mais dedicação, é mais tempo, tá pronto para receber crítica, elogio, tá pronto para se frustrar. Então, assim, hoje estar numa loja híbrida como é a sua é o futuro. Agora, você tem uma história, né? São 8 anos, né, Fernando? São 8 anos. A tecnologia veio mudando tudo, o celular, a internet, junto com as mídias sociais, ele trouxe o poder para todas as pessoas ter conhecimento mais rápido. Então, assim, mudou o comportamento de compra, mudou tudo, e a gente vem se adaptando nesse quesito, né, com uma loja híbrida e trazendo também para a loja física recursos, porque eu vejo hoje a loja física como um showroom. As pessoas querem, cara, tem gente que vem de São Paulo na minha loja. Porra, mano, cara, de 250 quilômetros, Fernando, quando que a gente imaginou que a gente fosse comprar roupa pela internet? Nunca. Quando que a gente imaginou que a gente fosse ter você traz o carro na porta da sua casa e ele te leva para onde você quer. Um aplicativo que faz isso. Então, assim, mudou. Os tempos são outros. Né? A mentalidade é outra. Mas uma coisa para mim, Fernando, que é o mais importante, quando a gente fala de digital, de mídias, de tudo isso é muito importante. Mas o conversar, o conhecer a pessoa e olhar para a pessoa, isso para mim não tem preço. A gente conversa o ano inteiro, mas estar aqui, vir aqui, sentar, conversar, bater papo, conhecer, tocar, cara, é diferente. É diferente. Por isso que vem o cara que conhecer a tua loja. Porque ele vem aqui conhecer essa energia, essa coisa boa, conhecer as pessoas que trabalham aqui, te conhecer, se inspirar. Né? Porque a gente. Por isso que a gente está falando que não vale a pena, não é só Instagram, você tem que ter a pessoa aqui depois, falando, vou te mandar um produto, vai chegar aí, você precisa trocar, você me fala, né? Pessoalmente, quando é ali na tua cidade, né? E quando é longe, manter um carinho na conversa. Você tocou num ponto que é o que eu tento melhorar cada vez mais a experiência do cliente. Você tocou num ponto que eu acho que, independente, sei lá, a venda física ou venda online,
O que está faltando no mercado hoje é conexão com o cliente, conexão com pessoas conversando com pessoas, interagindo. É um pouco mais do que está faltando, seja ela física ou online. A gente tenta representar cada vez mais a nossa experiência física no online, mas ela é a mesma. A gente é uma loja híbrida, nós somos uma loja híbrida, então é a mesma experiência. Nós tentamos levar a mesma coisa para os dois clientes. Fernando, falta muito calor humano, né? Falta muito calor humano. Então, assim, não é só uma venda. Né? A venda é muito... Eu converso muito com os nossos escritórios, com nossos gestores comerciais. Falo, poxa, você vê o cara 4 vezes por ano, pô. Você não vai na loja dele tomar um café, levar um bolo, um cerveja para as vendedoras, fazer uma visita, sentar e bater papo, saber como é que ela está, né? Se ela está vendendo bem, se ela não está vendendo bem, né? Escutar o que ela precisa para você poder oferecer. Eu acho que isso é uma deficiência gigante por parte de todas as representações. Os caras, eles estão, eu já falando como lojista, né? O relacionamento ele é 4 vezes ao ano, 2 vezes nas marcas internacionais, apenas para te chamar para um showroom. Em poucas, acredito que está começando o movimento deles virem na loja, entender como a marca está posicionada antes de passar um número para ele comprar. Fernando, eu tenho sido muito... Eu estou insistindo muito nisso com a minha equipe comercial. Ela precisa estar presente. Ela precisa passar aqui. Ele precisa conversar com você. Ele tem que te dar um oi. Saber se está precisando de alguma coisa. Se está tendo algum problema. Se precisa resolver alguma coisa com a empresa. Sabe, vim aqui tomar um café. Se for à tarde ou de manhã, se for vamos almoçar, Fernando. Porque sim, Fernando, isso é o network que nós estamos falando. Você, por exemplo, é um espelho para muitos lojistas. Né? E se eu estou aqui, né, se o representante comercial está aqui com você, batendo papo, conversando, tentando se conectar mais com o teu negócio, você também vai falar bem dele para outras pessoas, que vai trazer mais venda para ele vai entender teu negócio melhor ainda, ele vai te ajudar mais. Então assim, e as pessoas, elas estão confundindo um pouco essa questão digital com o humano, né? Para mim, né, Fernando, isso nunca vai ser. A gente podia ter feito uma reunião online, né? Você me mostraria toda a sua loja, né? Como pelas mídias sociais eu já vi desde a inauguração, desde a verdade, desde da brincadeira que vocês fizeram que a Mr. Boss ia fechar. Eu assisti tudo, mas estar aqui, isso tem uma diferença que não tem tamanho, né? E principalmente um cara igual você, que, porra, você recebe, caramba, você recebe isso, né, Fernando? Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Receba as pessoas na sua casa, porque isso aqui é a sua casa, como se fosse seu irmão. Então, assim, poxa, cara, cheguei aqui super bem recebido, sorrisão, pô, apesar que a gente já tem uma história, né, de tia e tal, mas é a mesma coisa quando você vai numa empresa. Pô, fica à vontade, o que você quer? Você quer coca, você quer... Vai lá, João, Fernando, vai lá falar com a menina, vai lá falar com o estilista. Porque é assim, cara. É assim, o negócio é assim, o negócio é construído assim, Fernando. Não tem... E quem, na minha visão, tá, Fernando? Quem tiver muito com essa história só de digital, disso, daquilo, não tiver batendo papo com o seu cliente, não está indo visitar seu cliente, você não pode ir vamos fazer uma vídeo chamadinha, vamos bater um papo, vamos conversar um pouco, quero te ver. Entender. Quero te ver, quero entender. Melhor estar no vivo. Isso sim faz diferença. Isso faz diferença. O resto é obrigação. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa iluminada, principalmente com a marca acostamento, que
A gente mostrou desde o começo quando conseguimos colocar acostamento na loja, né, o amor pelo logo. Eu acho que chegou até você, né, o jeito como nós trabalhávamos. E, cara, isso passa. O pessoal do showroom gosta da gente. Mas eles deixaram o logo aqui, cara. O logo da marca. Eles me emprestaram, olha o relacionamento. Quantas lojas no Brasil tem esse logo? Só que a gente está tirando um problema, rapaz. Cara, Fernando, eu vou te falar, mas se você vê como são as coisas. Eu conheci o seu trabalho pelo Instagram. Eu te convidei para ir na empresa para eu te conhecer. Você foi lá. Sim. Aí você me ajudou a montar o e-commerce do acostamento. Né? E hoje eu estou aqui fazendo uma visita, me sentindo em casa. Então, assim, você vê como são as coisas. Né? A conversa toda poderia ter acontecido por celular. Online? Não. Fernando, vem aqui, quero te conhecer. Quero ver, quero conversar com você. Você foi lá, a gente conversou, você foi na minha empresa mais do que eu vim aqui. E isso faz a diferença, né, Fernando? Isso faz a diferença, isso é... Esse tipo de networking é para levar para o resto da vida, né? E acaba ficando para o resto da vida. É um relacionamento que não é por um momento. Não, Fernando, relacionamento por interesse, lógico que a gente tem um interesse comercial, sim, claro. Mas assim, Fernando, se o dia de amanhã acabar, porra, eu aprendi pra caralho, Fernando. O que eu aprendo com você, o que eu estou entendendo de loja híbrida, com certeza eu vou passar para todos os meus clientes, com quem eu tiver a oportunidade de conversar. Né? Eu até quero vou te convidar para você ir numa convenção nossa, que eu quero que você apresente para os nossos representantes o teu modelo de trabalho. Nós vamos começar primeiro com a nossa equipe e depois nós vamos expandir os seus sonhos aí, todos os clientes do acostamento, com certeza, Fernando. Com certeza, isso é um sonho, né, irmão? É a minha vida, acostamento faz muito parte disso, desde que eu conheci, então assim, cara... Pô, Fernando, você traz cliente para nós pra caramba, cara. Sabe por quê, Fernando? Você passa emoção no que você faz. Você passa a verdade. E eu sei disso e eu fico cada vez mais feliz em levar mais clientes. Fernando, você sabe quem que é a pessoa mais importante do acostamento? O lobo. Ele tá ali na frente. Não tem ninguém, não existe ninguém mais importante no acostamento que o lobo, cara. É ele. A gente trabalha por ele, luta por ele e ele faz tudo isso. Top demais. E agora, Fernando, vem a vicinal, né? A Pasquini recentemente, a Pasquini, seu grupo, lançou a Vicinal, né? Uma marca com uma pegada mais jovem e mais moderna. Fala um pouquinho pra gente o que é a Vicinal. A Vicinal é um produto 30%, 40% mais barato que acostamento. É um produto para uma idade menor que a idade do acostamento. E foi muito engraçado, Fernando. Ela tem uma logo, né? Uma logo nova, a gente lançou ela com uma logo nova, que é o Bicho Preguiça. Que foi muito engraçado. A história da consultoria, Fernando. Contratamos os caras, olha lá, me convenceram a contratar uma empresa para criar uma logomarca. E aí, depois de 30 dias, os caras, não, vamos lá, porque agora os caras vão apresentar a logomarca, não sei o que, não sei o que. Chegou uma reunião online. Aí os caras pegaram uma estrada, puxaram uma outra estradinha do lado e falaram: esse é o logo da Vicinal. E naquele momento eu falei: que preguiça desses caras, que preguiça. Não acredito que eu tô pagando, montei, conversei com os caras 3 horas para os caras trazerem uma estrada e puxando uma estradinha do lado que é a estrada Vicinal, e aí nós estamos fazendo V. Eu falei: pelo amor de Deus, não é possível que eu tô pagando para receber isso. Que preguiça desses caras. E aí eu, né, fiquei quieto ali, e aí saí da reunião, saí um pouco da reunião, saí um pouco antes da reunião, antes de acabar. E aí
Um colaborador que trabalha comigo falou: o que você achou da reunião? O que você achou da logo? Eu mandei uma preguiça para ele. E quando eu apertei para mandar uma preguiça para ele, eu fiquei olhando preguiça, cara, eu falei: tá aqui. Essa é a nossa logo. Você viu que funcionou, cara. De toda coisa ruim, você tinha uma coisa boa. E aí a gente, cara, mas Fernando, ninguém conhece mais a empresa que você, cara. Ninguém conhece. E assim, a preguiça tá sendo, cara, tudo pirando preguiça. Porque, cara, hoje é muito isso, né, Fernando? Puta, que preguiça de fora. Puta, que cara chato, que preguiça. Um mimimi, que preguiça desse mimimi. Ai, que preguiça dessa mulher chata, que preguiça, né, cara? Pô, então assim, aí a preguiça nasceu, cara. Nasceu preguiça e. Vicinal. Cara, Vicinal, a gente começou a venda ontem, cara, tá sendo um sucesso. Fernando, nós vamos longe com o Vicinal também, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. O fato de você já ter 4.000 lojas trabalhando com acostamento facilita a entrada da Vicinal no mercado? Fernando, eu digo assim, a Vicinal nasceu de pai rico, né? Ela já nasceu muito mais bem estruturada que acostamento. Fernando, a gente tem uma política interna que é o seguinte: você compra acostamento? Compra. Você compra X de acostamento? Compra, tá. Se você continuar comprando o teu X, a venda da Vicinal está operada. Pronto. Não é para trocar uma pela outra. Não é para trocar uma pela outra, até porque não são produtos iguais e nem semelhantes. Sim. Acostamento é uma história, Vicinal é outra história. É o lobo e o preguiça. São histórias diferentes. São tratados como marcas, são do mesmo grupo, mas são tratados como marcas distintas. A gente não pode misturar as coisas, né? Você não pode. Eu vejo muito lojista que às vezes eu tô com 30 marcas. Qual que tá vendendo? Não sabe. Qual que tá te dando dinheiro? Não sabe. Né? Qual que gira? Não é melhor você ter 15? 15 ainda é muito, hein? A não ser que for uma loja. Para quem tem 30, mas para quem tem 30, você fala de 15, ele quase desmaia. Só que ele não sabe o que está vendendo mais, o que está vendendo menos. Aí já é um erro de gestão, né? O que acontece, Fernando? Acontece porque. Cara, mentira. Fernando, o sucesso não está pronto na prateleira para você chegar ali e comprar. A gente só aprende errando. A gente só aprende errando. E a única coisa que a gente nunca pode esquecer na vida é o que nos trouxe até aqui. O que me trouxe até aqui hoje deu certo. Não quer dizer que você vai continuar fazendo aquela coisa, mas você vai melhorando aqui e sempre sendo grato, honrando até onde você chegou. Sendo uma pessoa do bem, digna, honesta e leal. Né? Você precisa ser leal com as pessoas. Você precisa ser leal com o teu cliente, leal com o teu escritório de representação. Você precisa ser leal em todos os aspectos da sua vida. Com certeza, irmão. Eu acho que isso daí é a questão de caráter, não tem nem como pôr na mesa, né? Ou a pessoa tem ou ela não tem. Fernando, tem uma história assim, o cara tá em cima do muro aqui, ele tá andando em cima do muro, e o coisa ruim tá aqui desse lado chamando ele, e Jesus chamando ele do outro lado. Chega num ponto que ele fala: meu Deus, eu não sei o que eu faço. Deus fala para ele: desce do muro, porque o coisa ruim não vai te ver e não vai ter como te chamar. Então não tem dois caminhos nessa vida. Com certeza. Né? Não tem dois lados, é um só. E isso, Fernando, e volta. A construção, o trabalho, a honestidade, a lealdade, o planejamento, a estratégia, tudo isso volta. Nós tivemos um probleminha com concorrência de outros estados longe, pegando os clientes nossos da live, chamando, oferecendo produtos, né? Pegava os clientes que falavam que era na live, ia lá e oferecia um produto da loja dele. Enfim, e às vezes a gente quer marcar os clientes no nosso Instagram, marcar o nome, mas a gente fala assim: ó, tem outras lojas que vão copiar. Eu falo: foda-se. Ninguém vai entregar o que nós entregamos. Se entregar melhor e o cliente quiser entrar,
pode marcar o cliente, porque o cliente merece ser marcado, ele quer ser marcado. Estou cagando para a concorrência, principalmente para a concorrência desleal. Fernando, é bom isso. Com certeza. Porque ela vai comprar na tua loja, ela recebeu do jeito que a Mr. Boss entrega, o carinho, a caixa, o cuidado, a agilidade no atendimento, se for um problema. Sim. Então assim, isso só vai trazer mais clientes para você. Com certeza. Por isso que a gente fala. Ele volta. Exato. Quando você está reto, não tem segredo. Não tem segredo. Não tem segredo. Não tem segredo. Realmente isso para a gente não interfere. A gente tem propósito, segue. Propósito. Eu não vou lá errando. Eu não ligo das pessoas usarem nossas fotos. Eu falo, pode até usar, isso é para a gente. Você promove a gente. Vamos porque uma hora ou outra o cliente dele acaba vendo aonde que saiu a loja. Essas coisas eu não ligo. Realmente a gente tem que fazer o que dá para a gente fazer. O que não está no nosso alcance nem. Você tem que fazer pelo teu negócio. Né, Fernando? A gente. Mas você não copia uma ideia? Claro que eu copio. Eu melhoro. Eu melhoro. Mais fácil. Eu melhoro. Eu tenho que estar ligado no que está acontecendo. Teve um divisor de águas. Quando nós começamos, nós éramos 3 sócios. E teve um divisor de água na minha vida que foi muito importante, Fernando. Quando nós éramos em 3 sócios, em 2011, meu número de sorte, 11/11/11, foi o dia que eu assinei a cisão da minha sociedade. E eu lembro que eu cheguei na convenção e falei o seguinte, pessoal, agora aqui é o seguinte, aqui nós vamos falar de acostamento, nós somos acostamento, e nós queremos ser acostamento cada dia melhor. Nós não vamos falar, eu quero ser tal marca, eu quero ser X marca, eu quero isso, eu quero aquilo. Nós somos acostamento, queremos ser acostamento e queremos melhorar o acostamento. Nós estamos preocupados com o acostamento. Não estamos preocupados com o que o outro está fazendo. Aquele foi um divisor, porque meu antigo sócio, na primeira cisão que eu fiz, ele falava muito de querer ser fulano, de querer ser ciclano, de querer ser beltrano. E eu cheguei, a primeira coisa que eu falei, nós queremos ser acostamento, nós somos acostamento, nós vamos melhorar o acostamento. Que foi a primeira cisão que eu fiz em 11/11 de 2011. Em 2019 eu fiz a última, que foi com meu pai. Aposentou. Aposentou e tá aí, desde lá. Deixa eu Ele tá na fábrica ainda. Não, nem vai mais. Não, ele mora em São José do Rio Preto, né, Fernando? Ele voltou para o Rio Preto. Voltou. Na pandemia ele voltou para o Rio Preto, e aí ele já tem as coisas dele que tomar conta lá em Rio Preto, tá por lá. Mas de vez em quando ele vai visitar, assim. Acostamento, para mim, eu acho que para a maioria dos clientes, o consumidor final, não é apenas uma marca. Eu vejo o acostamento como um movimento, como uma tribo, ela tem alma. O negócio tem alma. Você falou agora há pouco para mim do marketing, que é um negócio de acostamento, que você quer mudar o acostamento, melhorar, colocar no nível da acostamento. E eu sempre falei 2 coisas a respeito do marketing de acostamento. Eu estou falando para o dono. Acostamento tem o melhor e talvez não o pior, mas o melhor e um marketing mais distante um pouquinho. O que é o melhor? Cara, esse negócio da tribo, do logo, os clientes de acostamento. Tenta colocar um cliente de acostamento, um produto de outra marca, não vai, não tente fazer isso, porque não funciona. O cara de acostamento ele é fiel, ele gosta, então tem uma tribo, tem um negócio. E ao mesmo tempo que acostamento não trabalha tanto a questão do logo, não, das estampas sim, mas não a questão de marketing, né? Fernando, a gente vai aprendendo e vai melhorando, né? Então, assim, o nosso produto, diferente de muitas marcas, ele é muito melhor do que a gente mostra, como vamos falando, para o nosso marketing. Então, assim, e hoje é essa evolução que a gente está buscando, chegar ao marketing, o nosso marketing, ao mesmo nível do produto acostamento. Eu sou um cara que eu sempre fui muito ligado com o produto e com a área comercial. Nunca fui um cara que fui muito ligado ao marketing.
E hoje eu estou tentando transformar um pouco minha cabecinha, dar um pouco mais de atenção para o marketing, dar um pouco mais de cuidado para o marketing, para a gente elevar o marketing ao mesmo nível do produto. Sim. Né? Porque muita marca tem um marketing maravilhoso, mas o produto não é, entrega, uma série de coisas que todas as empresas passam por dificuldade. E só que hoje é um caminho que eu estou buscando muito, é um cuidado especial que eu estou tendo. E assim, né, Fernando, quando a gente fala do logo, cara, o logo também foi uma marca que nasceu dentro da empresa. Da onde saiu o logo? Cara, o logo saiu o seguinte, eu tinha uma equipe que trabalhava comigo no estilo, eu falei, gente, eu preciso de um bicho desse jeito, que eu quero ter um mascote da empresa. E aí de várias coisas do céu eu falei, esse aqui, o logo, quero esse logo. E na época ele era até uivando. E aí a gente trabalhou com ele uivando, acho que um ano, a gente arrumou ele, deixou ele bonito como ele é hoje. Tá aí, cara, o logo disse assim, de onde? De dentro da empresa. Não foi contratado ninguém fora. Então, onde saiu, de onde surgiu o nome acostamento? Fernando, eu parava muito para rezar. Quando eu saía para viajar, eu parava no acostamento e rezava todas as vezes. E foi daí que nasceu o nome acostamento, cara. Olha a curiosidade. Não, mas cara, foi daí de tanto parar no acostamento. E o nome surgiu mesmo, foi o dia que a gente estava viajando, eu e meu sócio. E a gente precisa criar um nome para a marca, precisa criar um nome. E a gente estava dentro do carro falando, pô, painel, não. Maçaneta, não, porta, não, capu, não, para-brisa, não. Eu falei, cara, para no acostamento um pouquinho para mim. Ele falou, vou parar. Eu falei, irmão, tá aí o nome. Acostamento, cara. Esse é o nome, cara. Eu falei acostamento, eu pedi para ele parar no acostamento. E aí eu falei para ele, cara, o nome é acostamento. Vamos investir nesse nome. E foi aí, cara. E foi aí. E o que virou, cara. Impressionante. Minha última pergunta, te liberar, Imagina, cara, estou por tua conta. Você tem projetos futuros? O que tem na pasquinha, na acostamento? A Vicinal que acabou de sair, já é um projeto em andamento, né? Fernando, eu falei com o pessoal que eu quero ficar quieto pelo menos 2 anos agora. Quieto é o seguinte, eu quero buscar 8 mil pontos de venda no Brasil. Ele quer dobrar os pontos de venda e ficar dobrar os pontos de venda. Não, o que eu digo é ficar quieto, gente, não vamos criar mais uma marca. Sim. A gente já tem um mix muito bom. É melhorar cada vez mais a qualidade do mix de produtos oferecidos. Tem sempre essa preocupação pelo processo? Sempre a gente olha o que está melhor, o que está não tão bom, o que a gente pode melhorar, o que não está, o que você oferta demais e não precisa ofertar tudo aquilo para a venda ser do tamanho que é. Então, assim, a gente olha toda a coleção. Eu falo muito o seguinte, Fernando, eu faço meus planejamentos de 3 em 3 meses. Meu planejamento de venda e minha estratégia. De 3 em 3 meses. Claro que existem alguns planejamentos da empresa de 1 ano, 2 anos. Sim. Até 3 anos. Né? Como eu falei para eles, gente, eu quero por 2 anos, eu não quero nossa marca. Eu quero dobrar o número de clientes que nós temos. Eu quero chegar no ano que vem, esse ano nós vamos faturar 260 milhões, ano que vem eu quero chegar nos 340 de faturamento e eu quero dobrar a minha carteira de clientes. Então, assim... Não é uma jornada fácil. Não é. Mas, assim, como que eu consigo fazer isso? Convencendo os meus escritórios comerciais, que nós temos muito a fazer. E eles já estão convencidos disso. Porque eu volto na história. Primeiro se convence o porteiro, quando eu chego na fábrica, eu conto a história para ele, convenço ele, gostou da história, eu vou convencendo todo mundo. E meus escritórios, meus parceiros comerciais, eles estão muito cientes disso. Primeiro do potencial que a gente tem para dobrar. Sim, com certeza tem. Outra coisa tão quanto importante, do potencial que eles têm.
não é só o potencial do acostamento, é o potencial deles de dobrar o número de cliente. Só que cada um tem que fazer a sua parte. Eu tenho que entregar uma coleção a tamanho disso maravilhosa, que é a minha obrigação, e ele tem que sair dali para me representar com isso. Né? Cada um faz a sua parte, né, Fernando? com certeza. Né? Cada um tem que fazer a sua parte. E está todo mundo comprado nessa história, nessa energia, todo mundo sabe do potencial. Porque a minha equipe. Isso é empreender, né? Fernando, você tá passando a tua Fernando, energia. é o engajamento. Você vai engajando aos poucos. Ontem eu tive um jantar com uma equipe de comercial. Eu falei para eles, puta que pariu. Eu tenho 2 leões que ficam dentro do showroom. Deixa um leão dentro do showroom e o outro leão vai para o campo prospectar. Hoje cedo, um leão estava dentro do showroom. E botar na 2 lobos, né? Vamos falar melhor. Tem 2 lobos. Né? Um lobo fica no escritório. O lobo estava prospectando já. Porque senão, Fernando, você vai crescer numa velocidade menor do que esperado. Que a empresa não merece. Com certeza. Né? Eu falo muito como a equipe comercial o seguinte: a empresa merece mais. E eu sou muito claro com a minha equipe comercial. Eu sou muito leal a eles. Eu sou muito claro com isso. Eu falo para dia 31 de agosto, eu levei minha equipe inteira, os donos do escritório de Itajaí, passei um dia com eles, falando de investimento, para onde nós vamos, o que nós queremos fazer, o que nós temos que fazer, o que eu acredito, o que eles acreditam, a história de sucesso de cada um ali, porque a gente estava em 30 pessoas. Qual que foi a tua história de sucesso? Teve um que eu quase caí da cadeira. Ele é um cara top de vender acessórios do Brasil. E eu estava com um podcast aqui com ele. Eu falei, cara, como é que você começou a tua história dos acessórios? Você é o cara que mais vende acessórios no Brasil. Ele falou, faz 5 anos que eu coloquei uma equipe especializada para vender. E hoje eu sou o melhor do Brasil. Então, assim, voltando ao começo da nossa conversa, nada de uma hora para outra. Nada cai do céu. Então, assim... Ele se posicionou lá atrás. Que eu lá falei para você. Lá atrás ele começou. Lá atrás ele começou a sofrer. Sim. Lá atrás ele começou a plantar. Muito retorno. Fernando, quando você trabalha, quando você tem ouvido bom para ouvir, para trabalhar dentro de você a crítica. Foi engraçado, né, que eu tenho um subgerente da Vicinal, e eu sou o gerente da Vicinal. Eu falei, bom, a Vicinal está comigo, eu sou o gerente. Coloquei um menino que trabalha com a gente, que veio de supervisor, agora é subgerente. E aí eles começaram a brincar no grupo e tal. E aí nesse encontro nosso, falaram assim, ih, quem vai cobrar o gerente da Vicinal? Eu falei, o espelho. O espelho vai cobrar. Então, assim, é mesmo, né, Fernando? Você é mesmo, com certeza. A gente não pode, cara, acreditar sempre, trabalhar sempre, lutar sempre. Deus, primeiro lugar de tudo. Agradecer, pedir. Eu peço e agradeço o dia inteiro, né? Cara, isso é muito importante. E quem tem a oportunidade de te conhecer, e agora vai ter várias pessoas que vão acabar te conhecendo, você pode ter certeza, vários lojistas vão falar no showroom com o pessoal, ó, conheci o dono da acostamento, cara, pra mim... na Mr. Boss. Fernando, eu gosto de ficar quieto, né? Eu gosto de ficar quieto. Quem tem que aparecer é o lobo. Fernando, eu conheço o Brasil inteiro, cara. Eu já viajei nesse Brasil inteiro, eu conheço tudo. Tudo. Tem alguns escritórios nossos que nós contratamos agora que eu não conheço. Teve um na coleção passada que eu não consegui chegar no escritório dele, porque cancelaram o voo de última hora e não tinha jeito. Não queria me colocar numa van para ficar 7 horas na van. Eu falei, não vou mexer com isso não. Eu vou embora. Eu conheço todos os escritórios que estão comigo. Eu vou em todos os lugares. Semana que vem é Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, vai embora. Conheço muito cliente, conheço muita gente. Tem uma coisa que eu falei pro pessoal do showroom quando mudou, né, que foi, comentei com o Marlon, ele completo, falei, cara, eu queria ser vendedor de acostamento. Juro por Deus. Ele falou assim,
essa porra aqui é a coisa mais fácil do mundo para vender. Falei para ele, eu queria ser, te juro mesmo. Eu vou mandar esse podcast para os representantes, cara. Eu queria ser vendedor de acostamento. Por quê? Pelo fato de eu conhecer, já ter essa paixão, quando você tem um brilho no olho, você vende muito mais fácil. Então assim, eu falei, cara, sincero mesmo, se algum dia queira Deus não dar algum, eu aqui vou olhar para o lado e falar, cara, eu quero prospectar na estrada, eu quero conhecer outras lojas e oferecer esse produto. Mano, eu tenho certeza, o brilho, a hora que chega, pô, você chega falando tá feito, já tá feita a dica aí, a dica já tá dada. Ô, cabeça, eu vou te falar, cabeça. Fernando, deixa eu te falar uma coisa. Eu te chamo de cabeça, né? Cara, tudo que você faz que brilha teu olho, né, cara? Que você faz com amor, né? Que você se dedica. Poxa, cara, isso tem toda a diferença no mundo, né, cara? Isso tem uma diferença enorme, né, cara? Que você faz com amor, com carinho, com dedicação, com garra. E a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Sim. Até uma certa idade, né? Uma vez eu li uma coisa engraçada. Até uma certa idade, você pode escolher o que você quer fazer. Mas se não dá certo, meu filho, vai trabalhar e aprende a gostar do que você está fazendo. Mas, Fernando, eu tenho uma paixão pelo que eu faço, assim, um amor. Eu imagino. Cara, um negócio. É enlouquecedor, cara. E eu, graças a Deus, eu consigo passar essa energia, esse amor para todos os produtos, para a equipe comercial, sabe, dentro da empresa. Sim. Isso é bom, cara. Para finalizar aqui, volto a dizer, a acostamento ela não é uma marca, ela tem uma alma, ela tem um propósito, é um movimento, é uma tribo e por isso que eu acho que o negócio é tão doido, é tão louco, tantas pessoas gostam do acostamento, gostam do logo e de estar vestindo esse logo, essa camiseta com o logo na frente, o logo nas costas, cara, isso aí é muito, é um negócio surreal, né? Fernando, é surreal, mas tem muito amor nisso tudo. Dedicação de alma, amor, propósito, lealdade, fé. Cara, e são 29 anos construindo, Fernando. Ano que vem a gente faz 30 anos. Construindo, cara. Meia vida. Né? Muito feliz de ser uma empresa tão duradoura. E uma coisa, né, Fernando, que é muito importante. A gente sempre melhora. A gente sempre quer evoluir. A gente sempre quer trazer um novo, mais bacana. A gente não é uma marca quadrada. Não. Ó, os clientes estão falando de certo produto que eles querem. Vamos fazer. Vamos colocar nos mix. Vamos implementar. Isso é bacana, cara. Obrigado por ter ficado aqui uma tarde com a gente. Conhecimento, o que eu adquiro. Pouco que eu fiquei aqui com você, às vezes que eu fui lá, realmente, para mim é assim, não tem preço. Eu falei para os meninos o dia que você comentou que vinha aqui. A loja pode ter ficado 400, 500, 600 mil. O patrão vinha aqui na loja, não tem preço. Mas obrigado de coração. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que o dinheiro não compra. Não compra, não vai pagar nunca. Não vou pagar nunca. Fernando, agora eu tenho que falar, cara. Falar pra você assim, cara, você é um cara merecedor. Você vai longe, mas vai muito longe, porque você é um cara dedicado, você é um cara inteligente, você é um cara trabalhador e você ama o que você faz. Sim. Então assim, não é de uma maneira pejorativa, nunca, mas fazer esse investimento que você fez um investimento de uma capital, essa loja. A tua loja é para capital, não desmerecendo, pelo amor de Deus. Mas olha, São José do Rio Pardo tem que se orgulhar em ter um empreendedor que monta uma loja dessa, linda, que é um dos caras que, como poucos, com crescimento, com ascensão, humilde, bom de coração, verdadeiro. Então isso também, cara, que te leva cada vez mais longe e você vai voar e nós vamos montar um projeto com os nossos clientes e custódios. Fechou? Tamo junto, obrigado. Valeu, irmão. Obrigado, um abraço.